Olá pessoal, bem-vindo a este vídeo. Na aula de hoje a gente vai aprender inglês com a música Because He Lives, que em português é Porque Ele Vive. A versão que a gente vai estudar hoje é da cantora americana Carrie Underwood. Eu vou deixar o link do vídeo, com a música original na descrição embaixo para vocês poderem ouvir depois, cantar junto e tudo mais, tá bom? Essa música é muito boa para a gente poder estudar a diferença entre o simple past, que é o passado simples, e o simple present, que é o presente simples, beleza? Então vamos lá! Começando. Então aqui a gente tem o primeiro verso da canção, que é God sent his son. God sent his son. God é Deus, certo? Então God é Deus. E aqui a gente já começa, com o primeiro verbo no passado, que é o verbo sent. Então deixa eu fazer umas anotações aqui. Então a gente tem o verbo sent, que é o passado do verbo send. Ok? Então, sent é o passado do verbo send e send quer dizer enviar em português, certo? Então, send é o presente e sent, com T, é o passado, ok? Então, sent pode ser traduzido como enviou, enviei, enviamos. É importante eu dizer aqui que esse verbo sent é um verbo irregular, ok? Ou seja, então, ele não segue uma ordem, não segue uma regra específica. Ele é assim porque é e aceita que dói menos, sabe? Então é isso, tá? Sent é o passado do verbo sent. Então, Deus enviou. E aqui, continuando, a gente tem his son, seu filho. His son. Essa palavra his é uma palavra que confunde muitas pessoas por causa da sua tradução para o português, que a gente pode traduzir como seu. Mas esse seu aqui é referente a ele. Vamos entender melhor, No português, a gente pode usar seu tanto para se referir a você, que é a pessoa com que a gente está falando diretamente, tanto para ele ou ela. Vamos ver alguns exemplos. Essa frase aqui, por exemplo, qual é o seu nome? Certo? Qual é o seu nome? Nesse caso, a gente está se referindo a você, certo? Eu estou falando com você, estou perguntando para você qual é o seu nome. Então, seu é referente a você. Agora, nessa outra frase de exemplo, este é o meu filho, seu nome é Daniel. Ok, então a gente tem mais uma vez, essa palavra seu, mas aqui o sentido não é de você. Aqui eu tô falando dele, do meu filho, Daniel, certo? Então, a referência é ele, ok? Então, percebam aqui esses dois usos do seu em português. Seu pode ser para você, seu pode ser para ele, certo? Então, qual é a tendência de muitas pessoas aqui? É querer usar só a palavra your. Não sei se você já sabe, mas a palavra your em português quer dizer seu, sua. Na verdade, é mais teu, tua, ok? Mas aqui o your é apenas usado para a pessoa com quem estamos falando diretamente, ou seja, você, tu, Então, se a gente está falando com você, a gente vai usar o your, certo? Mas se a gente está falando dele, a gente não pode usar o your. Qual é o erro de muitas pessoas? Por exemplo, nessa segunda frase que eu dei de exemplo, vamos passar ela para o inglês. Em inglês seria assim, Este é o meu filho, this is my son. Agora aqui que vem o erro, Seu nome é Daniel. O que muitas pessoas, muitos alunos fariam, de uma forma errada, seria dizer your name is Daniel, Mas se eu falasse isso, ia dar outro sentido, Eu ia estar falando this is my son, esse é meu filho, e agora outra coisa totalmente diferente. Seu nome, você
é Daniel. Não faz sentido, né? Então, essa frase aqui tá errada. Para falar da forma correta, this is my son, seu nome no sentido dele, a gente tem essa palavra aqui em inglês para se referir, né, tudo que é dele, tudo que pertence a ele, homem, ok? É só para homem essa palavra aqui, que é a palavra his. His name is Daniel, certo? Então, aqui sim tá certo, ok? This is my son, his name is Daniel, ok? Então, his, seu, no sentido de dele. Vou até colocar aqui, entre parênteses. Ups, dele não. Deles não. Dele. Certo? His name is Daniel. O nome dele, né? Ou seja, o seu nome, o nome dele é Daniel, ok? His, como eu falei, é só para homens, ok? Se a gente vai falar de uma mulher, a gente tem outra palavra que é her. Her, ok? Que pode ser seu, sua, mas com o sentido de dela. Vamos ver em um exemplo aqui, nesta frase. Esta é a minha irmã. Seu nome é... Vou usar o nome da minha irmã de verdade. Mariane. Esta é a minha irmã. Seu nome é Mariane. Aqui eu tô falando do nome da minha irmã, né? O nome dela, certo? O nome dela. Então, como eu tô falando de uma mulher, a gente não vai usar o his. O his é só para homem. Então, em inglês seria assim. This is my sister. Her name is Mariane. Marianne, se você preferir. Her name is Mariane. Ok? This is my sister. Her name is Mariane. Então, vejam bem a diferença. His, seu, sua ou dele para homem e her, seu, sua, com sentido de dela para mulher, ok? Então, muito cuidado com esse uso, tá, gente? Lembrando que your é só para você, a pessoa com que a gente está falando, tá? Então, por isso que aqui, olha só, na música, God sent his son, Deus enviou seu filho, que no caso é o filho dele, né? O filho de Deus. Vamos para o próximo verso. They called him Jesus. They called him Jesus. Então, vamos começar com they. Eles o chamaram de Jesus, né? Então, they pode ser traduzido como eles ou elas, né? Então, serve tanto para o masculino quanto para o feminino, mas é sempre no plural, eles ou elas, ok? Então, no caso, eles. E agora a gente tem mais um verbo no passado, mas ele é um pouco diferente, olha só. Called é o passado de call. E no caso, call é o verbo que quer dizer chamar, ok? Então, call, chamar no presente e called no passado. Esse verbo aqui, né, o called, diferente, né, do verbo sent que a gente viu aqui no primeiro verso. Lembram que eu falei que o sent é um verbo irregular, ou seja, ele não segue uma lógica, né? Agora, o verbo called já é um verbo regular, né? Então, ele segue uma ordem, ele segue uma regra específica, uma lógica específica, né? Então, no caso, para a gente passar os verbos regulares para o passado simples, simplesmente a gente vai adicionar as letras ed no final do verbo. Então, se a gente tem call no presente, para transformar esse verbo para o passado, a gente só vai colocar ed, então vai ficar called. Called. E a pronúncia é assim mesmo, viu, gente? Ó, called. Para a maioria dos verbos que terminam com ed, a letra E é silenciosa. A gente não pronuncia. Então, não seria correto dizer assim, called. Called, ok? Tá errado. Correto é called. Isso acontece como eu falei, né? Com a maioria dos verbos no passado que acabam com ed. Tem algumas exceções, né? Quando o verbo termina com a letra T ou D, com o som da letra T ou D, mas vamos deixar esses outros casos para mais para frente, tá bom? Para outra ocasião. Vamos focar aqui na estrutura que a gente tem da música, né? Para não confundir muito. Então, lembrando aqui,
called, ok? Passado de called, sem falar a letra E, ok? Continuando, então, a gente tem agora essa palavra him. They called him, ok? Him, a gente pode traduzir como o, às vezes como ele, né? Por exemplo, então, na frase em português, se eu quiser dizer eu o amo, certo? É porque, na verdade, né, gente, no português coloquial, no português informal, né, que a gente fala no dia a dia, a gente diria assim, né, eu amo ele, né, que não é muito correto, mas é falado, então tá aí, né. Então, eu amo ele, eu o amo. Então, esse him se refere a ele, a pessoa que recebe a ação. Então, é quem recebe uma ação, certo? Então, eu sou a pessoa que estou agindo e ele é a pessoa que está recebendo, né? Eu amo ele, eu o amo. Então, para isso, né, em inglês, para essa palavra, né, ou ele, quando ele recebe a ação, a gente usa esse pronome him, ok? Então, por isso que aqui, ó, they called him, eles o chamaram ele, né? Eles o chamaram. E o nome dele, então, Jesus, né? Jesus. Em inglês se pronuncia Jesus. Repete aí depois de mim, ó. Jesus, Jesus. Isso aí. Então, they called him Jesus. Eles o chamaram de Jesus. Continuando. Próximo verso. He came to love, heal and forgive. Então, a gente tem esse pronome he, que em português é o pronome ele. Ok? He, ele. E continuando, a gente tem mais um verbo no passado. Tem vários verbos no passado nessa música que a gente vai ver, tá? Então, esse é mais um, que é o verbo came, que é o passado de qual verbo? Passado de come. Então, ó, come é o verbo no presente, que quer dizer vir. Vir. Certo? Então, olha a diferença aqui. No passado, ele é came, com a letra A, e a pronúncia é K-A, came. No presente, come. Como vocês podem reparar, né? Came é um verbo irregular. Se ele fosse regular, lembra que eu falei para os verbos regulares a gente só coloca o ed no final? Como esse verbo não é comed, né? Isso aqui não existe, tá, gente? Essa palavra não existe. Como não é assim no passado, é came, então é um verbo irregular. Ele não segue uma regra específica, tá? Então, came, veio, vim, viemos, tá? Então, é o verbo come no passado. Então, he came, ele veio, to love. To love, para amar. Esse to, muitas vezes a gente pode traduzir ele como para, né? Para, aí em seguida uma ação para amar. Então, ele veio para amar. He came to love. Heal. Heal significa curar. É o verbo curar, sarar, né, de alguma enfermidade, alguma dor. Então, he came to love, heal, and, é o e, certo? Então, e, and, forgive, que é o verbo perdoar em português. Então, he came to love, heal and forgive. Ele veio para amar, curar e perdoar. He lived and died. Ok, então mais uma vez a gente tem o he, né, que é ele. Agora, olha só, nós temos mais dois verbos no passado simples, que é o verbo lived, que, olha só, termina com ed, né? Então a gente já entende, tá vendo? Já pegaram aí, já aprenderam a ordem, né, dos verbos regulares em inglês, então, muito legal. Então, lived é o passado do verbo live. E live quer dizer viver. Pode significar morar também, tá? Live é o presente, né? Live é o presente e lived é o passado, certo? Mas olha só, lembram que eu falei que a gente tem que colocar, né, adicionar o ed no final? Porém, como o verbo live já acaba com a letra E, então, para passar para o passado, a gente só vai colocar o D, na verdade, né?
porque ia ficar estranho, né, colocar mais um E, não faz sentido, tá? Então, se ele já termina com E, a gente só coloca o D, que aí sim ele fica com o ED no final para o passado. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre essa palavra, live. Vocês devem conhecer, devem não, né? Todo mundo, né? Principalmente agora com a pandemia, a gente tem visto muitas pessoas fazendo essas transmissões ao vivo e chamando de live, certo? Live. E está corretíssima essa pronúncia, né? Tanto porque tem outro significado. Então, a gente fala live, desse jeito que eu disse, né? Quando o sentido é do verbo viver, certo? Então, se a gente está falando viver, morar, a gente diz live, com essa pronúncia do som de E, live. Mas se a gente quer dizer que alguma coisa é ao vivo, aí agora é um adjetivo, não é mais um verbo. Adjetivo, que é uma qualidade, uma característica. Então, uma transmissão ao vivo, então a gente diz live, né? Uma coisa live, uma coisa ao vivo, tá? Então, existem essas duas versões, né, da pronúncia dessa palavra, live e live. Depende do contexto, né? Depende do sentido dela, tá bom? Então, he lived, ele viveu, and, como eu falei antes, and é E, died. Mais um verbo no passado simples, died no caso é o passado de die, do verbo die. E die significa morrer, certo? Então, he died, ele morreu, né? And died, e morreu. Assim como o verbo live, que a gente viu antes, o verbo die também já termina com a letra E. Então, como eu falei, não é necessário adicionar mais um E, né? Então, a gente só vai colocar a letra D no final e fica died. Que aí pode ser morreu, ele morreu, eu morri, né? Eu morri não, né? Mas vocês entenderam, né? Serve para todos os pronomes. Eu, tu, ele, nós, nananã, tá bom? Então, died, passado de die, ok? Então, he lived and died. Lembrando, mais uma vez, a gente não pronuncia a letra E, tá bom? Então, não é died, lived. Lived and died. Lived, died, ok? Agora, to buy. To buy, para. E o verbo buy quer dizer comprar. Então, buy é comprar. Comprar, né? Alguma coisa mesmo, comprar. Tá bom? A pronúncia é assim mesmo. Eu sei que tem o i, né? Não é bui, ok? Eu sei que não faz muito sentido, né? Pra gente que é brasileiro, falantes de português, na nossa língua, a gente lê como está escrito, né? Cada letra tem o seu som específico. Mas no inglês não é assim, né? Simplesmente não tem muito essa regra, né? Então, a gente diz buy, ok? Assim como essa palavra aqui, buy, né? De tchau. Ups, tchau. É a mesma pronúncia, buy, comprar. Beleza? Então, buy. Ou então, buy. Aí você me pergunta, tá, mas como que eu vou entender se a pessoa está falando buy de tchau ou buy de comprar? Gente, é claro que a gente vai entender de acordo com o contexto, né? Em inglês é muito disso de contexto. Tem muitas palavras que têm o mesmo som, às vezes até a mesma escrita, como eu falei, né? Antes do live e de live, tem a mesma escrita, pronúncias diferentes, tá, né? Mas se a gente estivesse lendo, por exemplo, a gente iria entender se está querendo dizer viver ou ao vivo de acordo com o contexto, né? Então, é assim, gente, tá? Vocês não vão se confundir, não se preocupem, tá bom? Ninguém vai confundir, são coisas bem diferentes, né? Então, to buy, my, pode significar meu, minha, meus, minhas, certo? Então, olha só como o inglês é muito mais simples, né, gente? Não vem me falar que inglês é difícil, viu? Porque, olha só, a gente tem uma palavra em inglês e olha quantas versões em português. 1, 2, 3, 4. Né? No português a gente tem singular masculino, singular feminino, plural masculino, plural feminino. Então, to buy my pardon. Pardon é
perdão, ok? Então, to buy my pardon, para comprar o meu perdão. Uma coisa aqui, né, que agora eu tô pensando aqui para falar com vocês, eu acho que é muito interessante, né? Vocês repararam que eu falei para comprar o meu perdão? No português a gente pode usar, né, esse artigo aqui antes, né, desse pronome possessivo, o meu. É tanto que a gente fala o meu nome é, taranã, né? Porém, no inglês, quando a gente tem esses possessive adjectives, né, que a gente chama, na verdade seria adjetivos possessivos, mas não se preocupem com as terminologias, tá? Basicamente, my, your e outros. A gente não pode usar um artigo antes, né? No caso, em inglês, esse artigo, o, em inglês, seria o the, né? The. Mas, diferente do português, que é ok, é tudo bem a gente falar o meu, no inglês não é ok falar the my, ok? A gente não pode dizer o artigo the antes desses possessivos, ok? Então, a gente só exclui ele, aí fica my, ok? Então, por isso que aqui, ó, to buy my pardon, para comprar meu perdão, ou a gente também pode traduzir como para comprar o meu perdão em português, que tá tudo bem, mas no inglês, não, ok? To buy my pardon. Então, aqui a gente tem an empty grave is there to prove. Desculpa, vi a minha cantoria, eu sei que eu não canto bem, mas beleza. An empty grave is there to prove. Então, vamos lá, vamos começar com o an, que quer dizer um ou uma, ok? É o artigo um ou uma, o artigo indefinido. Mas a gente também tem que lembrar que existe também o artigo a, que da mesma forma quer dizer um ou uma, certo? Então, qual que é a diferença aqui, né? Se a gente tem an, um ou uma, e a, que também quer dizer um ou uma. A diferença é que o an é usado antes de vogais, antes de palavras com vogais ou com sons de vogais, ok? Então, no caso, a palavra seguinte é empty, que quer dizer vazio ou vazia, tá? Pode ser masculino ou feminino, vazio ou vazia. Como empty, eu esqueci do T. Pronto. Como empty começa com a letra E, que é uma vogal, então a gente vai usar o N, ok? Estaria errado dizer empty. É uma questão mais de sonoridade, porque ia ficar esquisito falar empty, né? Então, empty. E uma coisa importante que eu vou falar para vocês aqui é que no inglês é muito comum ter esse connected speech, né, que são sons que ligam, né, principalmente no final de uma palavra com o começo de outra e principalmente quando a primeira palavra acaba com uma consoante e a segunda começa com uma vogal ou um som de vogal. Então, aqui, ó, a gente tem N, que tem que pronunciar esse N, a gente tem que colocar a língua no céu da boca e falar N, ok? Não é N, ok? É N, ó, N. O som para lá com a língua no céu da boca, N. Então, esse som do N, né, vai se unir, vai se juntar, vai linkar com o som da próxima palavra, empty. Então, vai ficar assim, empty, certo? Empty, vazio, ok? Então, a gente viu que N é usado antes de vogais, e a é usado antes de consoantes. Então, por exemplo, uma bola, a ball. O que mais? A car, um carro. A cell phone, um celular. E N antes de vogais. Então, vamos ver outros exemplos. Deixa eu só separar aqui. Apple, uma maçã. Começa com uma vogal, que é a letra A. iPhone, iPhone, né? Então, um iPhone. I é uma vogal. Empty, tanana, um vazio, né? Alguma coisa. Mas olha só, a gente usa N antes de vogais, A antes de consoantes, mas
Para algumas palavras, por exemplo, a palavra university, a gente vai usar a university or an university. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, olha só. Aqui, vamos responder já. University é um pouco diferente. A gente não vai falar an university, apesar de university começar com uma vogal, né? Como eu falei, que é aquela regrinha. É diferente porque quando a gente tem a letra U com dois sons, quando o U faz esse som de IU, tá reparando que são dois sons que a gente fala? IU, IU. Né? Vou até escrever aqui, IU. Porque faz dois sons, a gente vai falar A. Então, o correto, a university. Ok? Então, essa é a exceção. A antes de palavras que começam com consoante, N antes de palavras que começam com vogal, a não ser que essa vogal seja a letra U com som de U. A university, a universe, né? University é universidade, uma universidade. A universe, universo, e assim por diante, tá? Então, a gente tem que reparar nisso. Se a letra U começar com som de U, né? Nessa palavra a gente usa A. Essa é a única exceção, ok? Então, tá explicado. A, N, ou uma. Empty, como eu falei, é vazio. E grave pode significar túmulo, cova, certo? Então, an empty grave. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a ordem de adjetivos, né, e substantivos numa frase. Então, olha só. Se eu falei, né, que an é empty é vazio e grave é túmulo, por que em português está um túmulo vazio e em inglês está um vazio túmulo, né? Se a gente fosse traduzir assim na ordem literalmente. Porque no inglês os adjetivos, ou seja, as características, adjetivos, quase sempre, tá? Tem alguns casos que a gente pode, né, usar não sendo nessa ordem, mas na grande maioria essa é a ordem, essa é a sequência. As características ou os adjetivos vêm antes dos substantivos. Substantivos são coisas, pessoas, né? Qualquer coisa, certo? Então, empty, no caso, vazio, é a característica, é o adjetivo, né? É o que qualifica a grave, que é o túmulo. Então, o grave, no caso, é o substantivo. Então, an empty grave, um vazio túmulo ou um túmulo vazio. Essa é a ordem no inglês, tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Se eu quiser falar, por exemplo, um carro azul. A gente já aprendeu que um é a ou an. Vamos usar a aqui. Por quê? A gente vai falar de carro azul, certo? Carro em inglês é car. Azul é blue, certo? Então, um carro azul. Aqui são as palavras que a gente vai usar para montar essa frase. A blue car. Essa é a sequência correta, certo? Por quê? É a regrinha que eu falei aqui, olha. Blue é um adjetivo, é a característica do carro. E o car é o substantivo, é a coisa. Né? Então, a gente não pode falar a car blue. A car blue. Isso aqui estaria errado, ok? No inglês, a gente inverte. O adjetivo vem antes, então, a blue car. Mais um exemplo, deixa eu ver. Uma garota bonita. A gente quer falar uma garota bonita. Então, garota em inglês é girl, bonita. Beautiful. Beautiful. E a gente já aprendeu que um ou uma é a, certo? Então, como é que vai ficar? A beautiful girl. A beautiful girl.
uma garota bonita, uma bonita garota, né? Então, essa é a ordem e não a girl beautiful, certo? Então, por isso que aqui tá nessa ordem no verso da música. An empty grave, um túmulo vazio. Is there to prove. Is pode ser traduzido como é ou está, porque ele faz parte do famoso verbo to be, né? Que significa ser ou estar. Nessa conjugação, is é traduzido como é ou está. Então, um túmulo vazio está, porque faz mais sentido traduzir como está, né? Nesse caso, um túmulo vazio está. There pode significar lá. Ok? Tem outros significados também, mas vamos ficar na letra da música. Não vamos viajar muito para não confundir vocês, tá? Nesse caso, there quer dizer lá. Então, an empty grave is there. Um túmulo vazio está lá. E to prove. To prove, para provar. Prove é o verbo provar, ok? Então, to, para, prove, provar. Um túmulo vazio está lá para provar. My Savior lives. My Savior lives. My é meu. Aqui, a tradução tá como que o meu Salvador vive. Esse que, em inglês, é opcional, tá? A gente pode traduzir que como that, né? Então, eu poderia muito bem falar assim: an empty grave is there to prove aí that my Savior lives. Também estaria certo, né? Esse that é a tradução de que, né? Nesse caso, tá? Tem outras traduções também, mas aqui ele significa que. Mas no inglês, ele não é obrigatório, a gente não precisa falar that, que. A gente pode excluir ele e fica com o mesmo sentido, o mesmo significado. An empty grave is there to prove my Savior lives. Dá no mesmo, tá? Mas o sentido é esse, que o meu Salvador vive, tá bom? Então, my é meu, Savior, Savior, Salvador, Salvador, Savior. A escrita é assim no inglês americano, tá? Se você for ver no inglês britânico, até no australiano também, né? Muito conhecida a banda Hillsong, por exemplo, que é uma banda australiana. Se você for ver as músicas, né? A letra das músicas deles, é bem provável que você veja Savior dessa forma assim, com o R, não só o O, tá? Assim é a forma escrita do inglês britânico. Então, Savior, Salvador. E aqui a gente tem lives. Lived não, a gente não tá falando do passado agora, a gente tá falando do presente, né? Reparem aqui, ó, que o meu Salvador vive. Ele vive hoje. Hoje ele está vivo, certo? Então a gente tá falando do presente. Então, diferente de lived, seria no passado, viveu, para o presente. Presente simples. A terceira pessoa do singular, que nesse caso a gente está focando em he, que é ele, para a gente passar esse verbo para o presente afirmativo, no caso de he, a gente tem que colocar uma letrinha no final do verbo, que é a letra S. Isso acontece com a maioria dos verbos, tá bom? Simplesmente a gente coloca a letra S. Tem algumas exceções, tá? Mas vamos focar aqui na regra geral, que é colocar a letra S para o presente afirmativo na terceira pessoa do singular, que é he, ele, she, ela ou it, que pode ser ele ou ela para coisas, animais, objetos, enfim. Vamos ver mais alguns exemplos, tá? Então, vamos falar da minha irmã, né? Tô gostando de falar dela. My sister, my sister. Eu quero falar, minha irmã gosta de chocolate. Que é verdade, a minha irmã gosta de chocolate, gosta mesmo. Quem conhece ela sabe. My sister, minha irmã. Então, a gente vai usar o verbo like. Like quer dizer gostar, tá? Gostar. E chocolate a gente diz chocolate. Chocolate, ok? A mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, tá? A gente não diz chocolate, muito menos leite, tá? É chocolate, duas sílabas, chocolate, chocolate, tá?
Então, my sister. Aqui, o verbo like, chocolate. Então, o que a gente vai fazer aqui? No final, a gente vai adicionar a letra S, como eu falei, né? Que é a regra geral para verbos afirmativos, né? Tô falando uma coisa afirmativa, ela gosta, é positivo. Ela gosta de chocolate. Então, my sister likes chocolate, né? E por que likes, né? Porque, como eu falei, para a terceira pessoa, no caso, she. Minha irmã não é ela? Minha irmã é ela, certo? Então, ela em inglês é she, então entra na regrinha de colocar a letra S no final do verbo. My sister likes chocolate. Se eu quiser falar, minha irmã ama sorvete. Outra coisa que ela ama também. Eu vou falar assim, my sister, que é she, ela em inglês é she. O verbo amar vocês devem saber que é love, mas para ficar no presente afirmativo, a gente coloca a letra S no final. Então não é my sister love ice cream. My sister loves ice cream, que é sorvete em inglês. Então, my sister loves, com S no final, ice cream, sorvete, certo? Então, mais uma dica valiosa para vocês aqui. Então, por isso que a gente está falando my Savior lives e não my Savior live. My Savior, meu Salvador, que é ele, he, lives, com S no final. Vamos continuar. Então, aqui começa o refrão da música. Então, a gente tem because é porque, ok? Sempre porque de resposta, tá? Por que eu tô falando isso? Porque no inglês tem uma outra palavra que a gente traduz como porquê, mas é o nosso porquê separado, né? Que é o porquê para perguntas, tá? Então, quando a gente tá falando because, é o porquê quando a gente tá dando uma resposta, uma justificativa, né? Uma razão. Então, because, porque, ele, lives. Como a gente viu, ele vive, certo? Ele vive, lives. Because he lives, porque ele vive. I can face tomorrow. Vocês devem estar reparando que a tradução não é exatamente igual à versão que a gente canta em português, né? Então foi um pouco modificada, mas o original é assim, tá? Em inglês. Então vamos lá. I quer dizer eu, certo? E é importante lembrar que em inglês o I, né, eu, é sempre escrito com letra maiúscula, não importa a sua posição na frase. Estando no começo, no meio ou no fim da frase, a gente vai sempre escrever com letra maiúscula, ok? Então, eu, can. Can é o verbo poder ou conseguir. Tem esse sentido de expressar uma habilidade, certo? Então, I can, eu posso, eu consigo, ok? Então, I can face. Face, dependendo, certo, do contexto do que a gente está falando, face pode ser um verbo, que é o caso da música, que significa enfrentar, encarar, ou face também como um substantivo, como uma coisa, ele significa rosto, ou face mesmo, né? Até a mesma escrita do português. Rosto, face, tá? Então, como ela tá falando eu posso, obviamente, em seguida vai ser um verbo, né? Então, eu posso enfrentar, eu posso encarar. E tomorrow, amanhã. Tomorrow, amanhã, ok? I can face tomorrow. Eu posso encarar amanhã ou o amanhã. Então, eu posso encarar, enfrentar o amanhã. I can face tomorrow. Aí, mais uma vez, because he lives. Continua, né? Porque ele vive. All fear is gone. All quer dizer todo ou toda. Ok? Fear é medo. Ok? All fear, todo medo. E agora a gente tem is gone. Is gone. Aqui a gente não pode
traduzir ao pé da letra, ok? É até importante falar isso. No inglês, eu não sou contra a tradução, gente, muito pelo contrário. Eu acredito muito que a tradução pode ser uma grande aliada no nosso processo de aprendizado, tanto que eu usei muito essa técnica, né, de traduzir para aprender inglês sem problema nenhum, desde que a gente tenha a noção de que não podemos traduzir palavra por palavra isoladamente. Então, esse é um exemplo. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que is significa ou está? Se a gente fosse traduzir literalmente, tá? Vai is, é ou está, e gone quer dizer ido, ok? É o passado particípio do verbo go, que é ir. Então, para nós seria o ido, né? Que a gente fala às vezes, por exemplo, eu tinha ido lá anteontem, tarará, esse ido, né? Então, olha só, se fosse traduzido literalmente, seria todo medo está ido. Olha só que esquisito, ninguém fala assim, né? Mas o sentido, né, desse is gone é alguma coisa que se foi, alguma coisa que foi embora, não tá mais aqui, foi embora, se foi, ok? E ele pode ser usado em vários contextos, na verdade. É muito comum o contexto do sentido em que a pessoa morreu, ok? Então, por exemplo, o médico está lá cuidando do paciente, de repente o batimento cardíaco parou, aí ele pode falar assim, sorry, he's gone. Meus pêsames, sorry pode significar isso também, tá? Sinto muito, he's gone, ele se foi, ele partiu, ele morreu, ok? He's gone. E também, na maioria dos casos, né, significa que alguma coisa se foi. Até lembrei de um filme muito famoso, mas não sei, para essa geração nova, talvez ele não seja tão conhecido assim, né? Para a geração mais antiga, vai saber que é o filme E o Vento Levou. Em inglês é assim, ó, Gone with the Wind. Gone with the Wind. Foi traduzido para o português assim, E o Vento Levou, né? Porque vocês sabem, né, que muitos filmes não são traduzidos literalmente, né, porque às vezes soa estranho para os nossos ouvidos, então eles escolheram traduzir assim. Mas o sentido é esse, ele se foi com o vento, se foi com o vento, gone with the wind, ok? Então, gone ou is gone tem esse sentido, se foi embora, tá? Então, a gente não pode traduzir literalmente, está ido, é ido, simplesmente se foi. Então, all fear is gone, todo medo se foi, todo medo foi embora, não tá mais aqui, não existe mais, ok? Então, all fear is gone because, porque, a gente já falou dele, porque de resposta, I é eu, e a gente tem um verbo no presente que é o verbo know, que significa saber ou conhecer. Aqui vale a pena falar da pronúncia, tá? Olha só a pronúncia. Know. Vocês podem estar estranhando porque começa com a letra K, mas a letra K não é pronunciada aqui. Isso acontece com todas as palavras em inglês que começam com o K e vem antes da letra N, ok? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, a palavra knee, são dois R's só, knee, que é joelho. A palavra knife, que quer dizer faca. A palavra knowledge, que significa conhecimento. Então, olha só, em nenhuma dessas palavras a gente fala o K. A gente não fala knee, knife, knowledge, know, né? Então, a gente fala knee, knife, knowledge. Até lembrei daquela marca, né, de tempero que existe também em outros países, não é só brasileira, né? Muito comum, que é Knorr. Olha só, né? Quem aí usa o caldo Knorr, né, que a gente fala para temperar comida? Eu não sei porque eu coloquei o igual aqui, né? Mesma coisa em português, mas em inglês se diz Knorr, né? Não Knorr. Né? Olha só que interessante. Então, se você quiser pedir, né, no mercado um caldo Knorr, se você viajar para algum país, você vai pedir o Knorr, ok?
Porque, como eu falei, essa é a regra. A gente não pronuncia a letra K quando ela começa, né, a primeira letra da palavra e ela vem antes da letra N em inglês, tá? Então, aqui a pronúncia é know. Because I know, porque eu sei. Because I know he holds the future. Então, a gente tem he, que é ele. E olha só, mais um verbo no presente afirmativo, né? O holds vem do verbo hold, ok? Mas como a gente está falando no presente afirmativo, usando ele, lembrando da regrinha, a gente tem que colocar a letra S no final, ok? Então, he holds. Ele holds, né? He holds. O verbo hold, a tradução mais comum dele é segurar. Segurar, ok? Mas no sentido aqui da música, ele também pode significar, ele sustém, certo? Suster algo, ou sustentar, ou até mesmo pode ser ele possui, ele tem, ok? Esse é o sentido, tá? Então, he holds the future, ele tem, ele sustém, está nas mãos dele. É isso que quer dizer, he holds, ele tem, sustém nas mãos dele, ok? He holds the, como eu já tinha mencionado antes, pode ser o ou a, e future, que quer dizer futuro. Olha só a pronúncia, future, future, ok? Então, he holds the future, ele tem, ele sustém o futuro. And life, e life, quer dizer vida, and life, e a vida, and life, e a vida, is worth, ok? Então, mais uma vez aqui, é outro caso de que a gente não pode traduzir ao pé da letra, literalmente, palavra por palavra, isoladamente em inglês, ok? Por quê? Is worth, se a gente fosse traduzir literalmente, seria is, é ou está. Worth quer dizer algo de valor, ok? Valor que vale, esse é o sentido, valor, vale, ou até alguma coisa que é digno, algo que tem dignidade, é algo que é digno. Então, is worth é valor, ou é vale, não faz sentido, né? A nossa versão disso em português é a expressão vale a pena, né? Alguma coisa que vale, que tem valor. Então, é algo que vale a pena, certo? Então, a gente traduz dessa forma, life is worth, a vida vale a pena. Agora, the living, ser vivida, né? Como tá ali. The living. Living vem do verbo live, que a gente já viu que é viver, né? The living. Então, é muito comum a gente usar verbos no ing depois dessa expressão worth, ok? Worth. Vamos ver alguns exemplos. This book is worth the reading. Esse the eu poderia até excluir, tá? Não é necessário não, tá bom? Posso usar ou não posso, eu escolho, tá? Então, this book is worth the reading, ou this book is worth reading. A gente traduziria como este livro vale a pena ler, ou vale a pena ser lido, algo assim, tá? Vale a pena a leitura, né? Então, esse é o sentido, tá bom? E quando a gente tem um verbo seguido de worth, a gente usa esse verbo no ing, tá bom? Então, this book is worth reading, ou this book is worth the reading. Este livro vale a pena ser lido, vale a pena a leitura, tá? Então, esse é o sentido aqui. And life is worth the living, e a vida vale a pena ser vivida. Just quer dizer só, apenas, só ou apenas. E a vida vale a pena ser vivida só, então vai continuar. Because he lives. Então, a vida vale a pena ser vivida só porque ele vive. Então, a gente vai para a segunda parte da música. How sweet to hold. How. Então, vamos lá. How, nesse caso, tem o sentido de que.
quando a gente usa um adjetivo em seguida, né? Lembrando que um adjetivo é uma qualidade, uma característica. Então, vamos ver mais alguns exemplos desse how com o sentido de que, quando a gente está expressando surpresa, né? Ou uma felicidade. Então, por exemplo, how nice. How nice. How nice quer dizer que legal. How nice, que legal. Nice é um adjetivo, né? É uma qualidade, quer dizer legal. How nice. Ou então, how beautiful. How beautiful. Que lindo, que linda. Que linda, vamos usar assim, né? Que linda. How beautiful. Ou então, para alguma coisa ruim também, pode ser. Então, por exemplo, how awful. Oh, how awful. Que horror, que horrível. Que horrível, how awful. Né? Então, como vocês podem ver, esse how, nesse contexto, nesse sentido, significa que. Então, how sweet, que doce. To hold. A gente já viu esse verbo, né? Hold, que quer dizer segurar, suster na mão, né? To hold, segurar. Ok? Então, how sweet to hold. Que doce segurar. Que doce é segurar. Segurar o quê? Vamos ver. A newborn baby. A gente já viu que é um ou uma, né? A newborn. Newborn quer dizer recém-nascido. Recém-nascido. Ok? Newborn. A newborn. E baby. Bebê. Então, lembram da regrinha, né? Que a gente usa os adjetivos antes dos substantivos, né? A qualidade antes da coisa que a gente está se referindo. Então, por isso que é a newborn baby e não a baby newborn. Um bebê recém-nascido, que é o que ela estava falando antes. How sweet to hold, que doce segurar. A newborn baby, um bebê recém-nascido. And feel the pride. E feel. Feel é o verbo sentir, ok? Feel, sentir. The, a gente já viu, o a. E essa palavra pride quer dizer orgulho, ok? And feel the pride. E sentir o orgulho. And joy he gives. Deixa eu colocar aqui em cima. And joy he gives. Ok, então, and e joy quer dizer alegria. Alegria. Ok? Então, joy, alegria. He é ele, mas lembram que aqui a gente tem o que, né? Mas lembram que eu falei que o que é opcional, né? Então, a gente poderia dizer enjoy that he gives. Estaria certo também, mas não precisa, não é necessário, tá? Então, aqui, enjoy, he gives. He, ele. E aqui a gente tem um verbo, mais um verbo no presente, na terceira pessoa do afirmativo, que a gente precisa colocar essa letra S no final. O verbo normal, né, no presente, sem ser referente a ele, é o verbo give, que quer dizer dar. Ok? Então, para falar ele dá, a gente diz he gives. Ele dá, né? Porque he, ele, e o S, né, que a gente coloca no final do verbo. Enjoy, he gives. But greater still. Então, vamos lá. But significa mas, porém, ok? Mesmo sentido, mas, porém. Greater, aqui, quer dizer maior, mas é importante a gente entender que esse maior não é referente a tamanho. Por quê? Vem do great, ok? Great quer dizer grande, mas no sentido de grandeza, de algo poderoso, entendeu? Alguma coisa que é poderosa, algo poderoso, algo ótimo, sabe? Não é referente a tamanho. Tanto que a gente tem a palavra big, que também quer dizer grande,
mas aí sim é de tamanho, ok? Então, por exemplo, eu posso falar he is a great man. Ele é um homem grande, um homem ótimo. Esse é o sentido, tá? Eu não tô falando que ele é um homem grande, eu não tô falando do tamanho dele, né? Tô falando que ele é um homem ótimo, é um homem bom. E o greater, né, com esse final ER, esse final ER indica o comparativo, é uma comparação, certo? Então, se great é grande, o comparativo de grande é maior, né? Eu tô comparando uma coisa com a outra, então greater. Então, greater, maior. É o comparativo, tá? Então, mas, maior, aqui eu não tô falando mais, maior com o mais com i, não, tá? É simplesmente porém, maior, esse é o sentido. Mas, maior ou porém, maior, still, é ainda, ok? Still quer dizer ainda. Então, porém ou mas, maior ainda. The calm assurance. Ok? Então, a. Calm quer dizer calmo ou calma, né? Essa palavra aqui é um exemplo de uma palavra que a gente não pronuncia a letra L, tá? Então, não é calm, é calm, ok? Essa é a pronúncia. The calm. E agora a gente tem assurance. Assurance quer dizer certeza, garantia, né? Como você tem a garantia, você está certo de alguma coisa. Então, é assurance, ok? The calm assurance, a calma certeza ou a certeza calma. This child can face uncertain days. Então, this quer dizer este ou esta, ok? Este ou esta. Child, a pronúncia é assim, tá? Child, quer dizer criança, esta criança. This child, lembram do can que a gente viu? Quer dizer poder, conseguir, certo? Então, this child can, esta criança pode. Face, também a gente já viu, né? Que nesse caso é um verbo que significa enfrentar, também poderia ser encarar, ok? Em seguida, uncertain. Esse é o negativo, né? De certain. Então, a gente tem a palavra certain, que significa certo. Então, uncertain seria incerto. Ou poderia ser no plural também, como está aqui no caso da música. Uncertain, então dias incertos, né? Days, no caso, days, que quer dizer dias. Então, olha só. This child can face, esta criança pode enfrentar, uncertain days, dias incertos, porque lembrando, né, mais uma vez, os adjetivos, as qualidades, as características em inglês vêm antes. Essa é a ordem. Vem antes a qualidade e depois o substantivo, que é a coisa, né, que a gente está se referindo. Então, por isso que diz uncertain days e não days uncertain, ok? Because he lives, porque ele vive, ok? Because he lives, porque ele vive. Então, é isso. Depois a letra se repete, né? Volta para o início, volta para o refrão. E é isso, gente. Espero ter te ensinado coisas novas em inglês que você pode, com certeza, aplicar no seu dia a dia, aplicar no seu inglês da vida real, no inglês falado. Principalmente nessa questão da diferença, né? Do passado com o presente, na terceira pessoa, que é o he, né? Então, é isso aí. E agora eu te encorajo a ouvir a música e a cantar junto. É muito importante que você solte a voz, não tenha vergonha, para praticar o seu speaking, né? A sua fala, a pronúncia. Então ouça. Como eu falei, eu vou deixar o link do vídeo, né, com a música aqui embaixo na descrição. E se você tiver alguma sugestão de outra música ou outro conteúdo que você queira ver, deixa aqui nos comentários que eu vou ver o seu comentário e atender a sua sugestão. Bom, então é isso. Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima.